Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E eu quero desejar um bom dia para você, independente do horário que você assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio. Que Deus te abençoe muito com a palavra que será ministrada daqui a pouquinho. E nessa oportunidade, eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2. Ontem nós começamos uma sequência de mensagens e hoje nós daremos continuidade a essas mensagens, que na verdade o capítulo 2 servirá como introdução a um assunto principal que talvez hoje a gente inicie ele. Mas todo o capítulo 2 é extremamente importante para aquilo que o Senhor realmente deseja falar no meu e no seu espírito. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo de número 2 de Hebreus e nós vamos ler do versículo 5 em diante, que está escrito assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste e constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus! Meus queridos, eu tenho certeza que essa madrugada será um divisor de águas para a sua vida. A palavra de Deus, que é viva e verdadeira,
mudará sua história para sempre. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, porque eu tenho certeza que Ele tem algo extraordinário para falar com você e comigo nessa manhã. Por exemplo, o versículo de número 5 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra coroaste, constituíste sobre as obras das suas mãos todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, aquele que sujeitou todas as coisas também deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Pastor, por que você está lendo de novo? Para que você entenda que, embora a nossa carnalidade, embora a nossa fraqueza, quando nós somos comparados aos seres angelicais, muitas vezes nós ficamos pensando: puxa vida, os anjos são tão poderosos e nós somos tão insignificantes. Entenda uma coisa: o Senhor te criou diferentemente de todos os outros seres do planeta. Quando o Senhor criou os anjos, o Senhor os fez para ser a sua criatura para sempre. Quando o Senhor criou os animais, o Senhor criou para que fosse a sua criatura para sempre. Porém, quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem com um grande propósito. Deus desejou uma família. Deus desejou te fazer filho dele. E na projeção do homem, Pai, Filho e Espírito Santo, em Gênesis 1, versículo 26, está escrito: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem sobre a terra. Sujeitai a terra e dominai-a. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, está escrito assim: e criou, pois, Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 1, 26, o projeto da criação do homem foi estabelecido. Gênesis 2, versículo 7, a execução desse planejamento é concluída. É como a construção de uma casa. A planta foi estabelecida, a projeção do que seria construído foi pensado. E no capítulo 2, versículo 7, a execução da obra foi realizada. Muitas pessoas leem Gênesis 1, 26 e 27 e depois leem Gênesis 2, versículo 7 e ficam se perguntando: será que Deus criou o homem duas vezes? Como que é isso? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é perfeito na sua maneira de agir. E outra coisa, você não é apenas uma questão de matéria. Na verdade, a sua matéria é o veículo do qual você anda, se move e tem contato com o mundo físico. Mas você é muito mais do que isso. Você é um espírito. Você saiu de dentro de Deus. Por isso que quando Deus forma o homem do pó da terra, aquele homem só passa a ter vida quando o sopro de Deus é colocado em suas narinas. É o ruar, que tem um som contínuo, ar, que no hebraico significa espírito. Ou seja, nós saímos de dentro de Deus. O fôlego de vida de Deus foi colocado, foi soprado dentro de nós. É por isso que a primeira expressão humana ao nascer é encher o pulmão de ar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos traz vida, soprando em nosso espírito. E a partir desse momento, o homem passou a ser alma vivente. O que é a alma do homem?
aonde está o seu intelecto, aonde estão as suas emoções, é onde está a sua decisão. Está escrito na palavra do Senhor, lá em Eclesiastes 12, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas não fala da alma. Por quê? Porque é a alma que decide se vai servir a Deus ou não. E eu quero te dizer, nessa manhã de sábado, que você precisa realmente decidir servir a Deus. Deus não quer que você o sirva por uma pressão, porque alguém está falando ou porque existe um peso de consciência. Não, o Senhor quer que você o sirva de livre e espontânea vontade, porque você foi alcançado. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Espírito de Deus tocará no teu espírito e provocará dentro de você um desejo de servi-lo, um desejo de buscá-lo. O Senhor nos criou para dominar, o Senhor nos criou para subjugar a terra. Mas o que aconteceu? O pecado fez com que o homem perdesse essa força de domínio. E agora, de dominador, ele passou a ser dominado. E isso acarretou uma série de problemas. Mas eu quero te dizer que Jesus veio como oferta de Deus para nós. Jesus veio como oferta de Deus para mim e para você. Porque, como nós acabamos de ver nessa simples exposição da palavra de Deus, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Os anjos são seres angelicais, espíritos ministradores, que estão a serviço do Senhor e daqueles que hão de herdar a salvação. Nós fomos criados para a glória de Deus, sendo a sua imagem e semelhança, e recebemos hoje, através de Cristo, o convite de ser filho de Deus. O Senhor desejava uma família, e eu e você fazemos parte da família de Deus, porque nós tivemos a experiência do novo nascimento. E esse novo nascimento acontece onde? Acontece no nosso espírito. Essa transformação acontece de dentro para fora. Mas voltando aqui para o texto, está escrito: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Por quê? Por um pouco. Porque ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está escrito que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Eu imagino Jesus se despindo de toda a sua glória celestial e descendo ao ponto mais baixo, que foi de se transformar homem, para que eu e você pudesse ser salvos. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que os homens são superiores aos anjos. Presta atenção, o homem não foi criado para morrer. O pecado trouxe a morte e o sofrimento para o homem. Nesse quesito, os homens acabam estando em desvantagem, até que conheça Jesus Cristo, porque Jesus nos dá a vida eterna. E Jesus veio para ser a oferta a Deus, a oferta perfeita, para que eu e você pudesse ser restabelecido e voltasse a ter a nossa identidade eterna, ter uma vida eterna e não uma condenação eterna. Então, o Senhor, Ele veio por pouco tempo menor do que anjos, no sentido do sofrimento, está escrito aqui, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, lembrando que o pecado traz como recompensa a morte, Jesus veio para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Então, ele se sujeitou a toda essa situação e está escrito: foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Provasse a morte por todo o homem. Eu quero até esclarecer uma coisa aqui. Tem muita gente que diz assim: os romanos mataram Jesus, os sacerdotes mataram Jesus, o meu pecado matou Jesus. Eu quero te dizer, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou por mim e por você.
Ele se entregou por nossas vidas, para que nós pudéssemos realmente ser salvos, para que nós pudéssemos ser como as primícias do Senhor, para que nós pudéssemos ser alcançados. Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, a minha vida ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então, Jesus, ele não morreu porque alguém o matou, não, ele se entregou como oferta para que eu e você pudesse ser perdoado e transformados em filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, muitos filhos, não está falando todos, porque nem todos se arrependerão, nem todos se converterão. Infelizmente, as pessoas têm a oportunidade de escolher e escolhem errado, escolhem ir para o inferno, escolhem uma eternidade sem Deus, e você está tendo a oportunidade de escolher uma eternidade com Deus. Você está tendo a chance de ser parte desses muitos que escolheram estar com o Senhor. E é por isso que está escrito: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Jesus veio de Deus. Eu e você viemos de Deus. Viemos de um só. E olha o que a palavra do Senhor diz: todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Meus queridos, é um presente muito grande ser chamado de irmão de Jesus. Olha que coisa grande. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o soberano. Ele é rei. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará no céu e na terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas mesmo assim, ele te chama de irmão. Ele te chama de irmão, ou seja, ele entende que por intermédio da sua graça, por intermédio do seu sacrifício, do seu sangue que foi derramado, você foi constituído filho de Deus. Filho de Deus, herdeiro de Deus. Isso é muito grande. Nós precisamos ser gratos a Deus por tão grande obra, por tão grande mover dele em nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha te convencer disso. Que o Espírito Santo venha te convencer de que você é filho de Deus, de que você é amado, de que o Senhor está te dando a oportunidade de viver dias melhores. Talvez você pense assim: pastor, mas como eu vou viver dias melhores, sendo que nós estamos num momento de pandemia, onde crises estão sendo instaladas? Eu quero te dizer que a graça de Deus está sobre a tua vida, a graça de Deus está sobre a tua casa, a graça de Deus está sobre a tua família. E em nome de Jesus Cristo, você viverá dias melhores. Você viverá dias melhores, sabe por quê? Porque o Senhor, embora na sua estrutura humana, por causa do pecado, te fez menor do que os anjos, você é maior do que os anjos. Porque o Senhor colocou na sua mão a autoridade de dominar. E em Cristo, essa identidade de filiação divina é restabelecida. E eu quero convidar você para orar nessa manhã, para orar junto comigo, para que o Senhor realmente traga essa certeza em teu espírito e em nome de Jesus Cristo, você vai viver algo diferente a partir de hoje. E eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, por cada pessoa que está conectado no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e que estão recebendo esse vídeo agora, ou esse áudio, mas de uma forma ou de outra, essas palavras chegaram a essa vida.
E em nome de Jesus Cristo, eu estou rejeitando agora o espírito da condenação. Eu estou repreendendo agora o espírito da acusação. Esse espírito que vem colocando na mente dessa pessoa que não tem jeito, que vem colocando na mente dessa pessoa que não dá mais, que vem colocando na mente dessa pessoa que já é o fim do caminho, que é o fim do túnel. Em nome de Jesus Cristo, solta a mente desse homem hoje, solta a mente dessa mulher agora. Em nome de Jesus Cristo, eu estou profetizando um novo tempo para a tua vida. Eu estou profetizando um novo tempo para a tua casa. Estou declarando que não faltará comida na tua casa. Não faltará prosperidade na tua mesa. A tua família terá provisão. Eu rejeito essa praga de coronavírus na sua casa. Eu rejeito essa enfermidade. A mortandade está repreendida em nome de Jesus. O Senhor há de guardar a tua família em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de domingo, se assim o Senhor permitir, onde daremos continuidade desse assunto. Deus abençoe e até lá. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.